Elaine, boa noite. Fala, Matheus, meu querido. Como é que tu tá, cara? Deixa eu dar uma cena aqui pra Matheus. Fátima, como é que você tá? Joana. Fala, Carol, minha potência. Fica por aí. Cadê Guto? Abre o vinho que hoje tem poesia. Cláudia, minha querida. Vai lá, meu irmão. Bom treino. Bota essa força aí. Então, pessoal, esperando aqui meu amigo Mário Rodrigues. Hoje nós vamos fazer uma live poética. Vamos declamar poesia aqui para vocês. Fala, Ronilton, meu querido. E Bia, minha querida. Manda um beijo para Guto. Um beijo no coração dele aí. E esperando o Mário Rodrigues. Boa noite, velhinha. Professor Mário Rodrigues entrou aqui. Deixa eu chamar esse indivíduo. Onde é que foi? Pô, não lembro mais. Deixa eu ver aqui. Cadê ele? Cadê ele? Deixa eu achar Mário aqui. Olha aqui, ó. Pedro Paulo. Pedro Paulo, um beijo pra tu, meu querido. Tu é um amado, querido. Fala, Mário Rodrigues. Fala aí, meu querido. E meus queridos e queridas que estão aí nos acompanhando. Quanto tempo, hein? Quanto tempo, né? Deixa eu só registrar aqui a presença de Gerardo, o meu amor lá diretamente de Fortaleza. Meu macho velho. Eu chamei ele de meu macho velho. Meu macho velho. Tá bom. Gerardo, meu amigo. Maravilha. Saudade dele. Mas e aí, bicho? Que ano, né? E a gente tem que Rapaz, terminar o ano, um ano difícil, tem que ser terminado assim, com poesia, para ver se ameniza, né? a ideia é essa, né? A ideia é que a gente faça uma ligação entre esse ano que está se encerrando e pensando já no ano que vem, e que a poesia seja exatamente a liga, né? Entre uma coisa e outra, que vai nos dar algum alento, alguma direção para superar os traumas que foram acumulados em 2020 e, naturalmente, pensarmos aí nas esperanças para 2021. E, ao mesmo tempo, comemorar. Eu queria botar um filtro, bicho, para ficar bem bonito, ó. Não existe ainda, não existe essa possibilidade ainda não, Pedro. Olha, eu fui botar um filtro, apagou tudo, bicho. Então, e ao mesmo tempo, né, bicho, comemorar o Intervenção, né? Eu acho que foi um projeto, Sim. a gente foi muito feliz com o Puta, bicho, eu tô acanalhando o negócio, pô, peraí. Deixa eu só ajeitar, deixa eu pegar um filtrozinho pra ficar bonito aqui, porque o negócio tá feio. Tá Não. sim, tá sim. E a gente comemorar, né, Mário, o Intervenção, porque eu acho que o Intervenção foi uma grande contribuição para a cultura, né? Pra... Tô achando aqui, pô, peraí, vice. Pá, eu acho que eu vou normal mesmo. Foi, sem dúvida foi uma das grandes realizações, né, desse ano de pandemia, foi o surgimento e a consolidação do Intervenção, né? E aí já projetando para o ano que vem inúmeras surpresas, brindes, canecas, camisetas, O ano que vem você... beijos e abraços, inclusive, depois da vacina, é claro. E assim, dependendo se a gente tiver vacina e tal, a gente até ter um local onde a gente vai gravar o Intervenção com todo mundo junto, né?
Todo mundo Sim, no outro essa é a ideia. esquema, com mais qualidade de som, de imagem. Meu querido Rafa, lá do Rio de Janeiro. Rafa, um beijo pra tu, vice. Tu é uma das grandes amizades que eu fiz em 2020. Tem muita gente chegando por aí, mano, muita gente. Tem, e o pessoal tá aí elogiando a intervenção, viu? Você aproveita aí, cita aí o pessoal que tá elogiando para E assim, manter não a existiria clientela. intervenção. O Intervenção foi um projeto de solidões, né? Encontro de Uhum. solidões na pandemia. É E verdade, é verdade. Rafa já estava botando para detonar ali. Mário Rodrigues, e aí? Vamos de poesia? Vamos começar. Você é o Cicerone, você faz as ordens da casa, você começa que o pessoal não está afim de nos escutar, o pessoal está afim de ouvir os melhores poemas do mundo, dois. Dois. Porque o primeiro a gente já fez, né, no meio do ano. Justamente. Mário, eu vou começar com. Eu selecionei os textos. Eu não coloquei muitos critérios assim, não. Foi meio que fenomenológico, aquele que estava me aparecendo. Mas um nome de 2020 que foi muito forte nessa questão poética foi o nome de Aldir Blanc. Né? Aldir Blanc é reduzir muito Aldir Blanc, a gente colocá-lo como apenas um compositor de música. Né? Se a gente acompanhar a obra de Aldir Blanc, a gente vai ver a grandiosidade desse escritor, a grandiosidade desse poeta. E é foi um dos brasileiros que morreram esse ano e que não tiveram, por parte de quem, né, oficialmente poderia ter o mínimo, minha querida Cléber, um beijo, um mínimo de consideração. E aí, eu queria começar com ele, né? E um texto que eu acho lindo, porque é cinematográfico. Fala, Jéssica, meu querido, as imagens que Aldir Blanc cria, né, nas músicas, nos textos que ele faz, são imagens absolutamente lindas. E aí eu vou trazer nessa noite de hoje dois textos. Né? Raíl Vieira está perguntando. Eu também te amo, Jéssico. Jéssica é meu querido amigo. Guerra na Selva, viu? Quero ver ele na trilha lá no Vale do Catimbau. Tô doido que Jéssica venha. E Raíl está perguntando, Mário, se vai ficar salva. Vai ficar salva, minha querida, a live. Embora o sabor do ao vivo, não é, Mário? É insuperável, né? E aí, Aldir Blanc, ele, entre tantos e tantos textos belíssimos, esse ano eu fiz um texto, eu fiz um vídeo só falando sobre uma música dele, que é a Resposta ao Tempo. Né? O vídeo está lá no meu canal do YouTube. Assistam também e se inscrevam lá no canal Intervenção Cultural, que tem um acervo que a gente produziu esse ano, digno de uma grande biblioteca, né, de cultura. E aí o texto, Maria, é dois para lá, dois para cá, que tem na interpretação de João Bosco, é belíssima, e na grande interpretação de Elis Regina, essa música é muito bonita. E quando você retira do contexto musical e pega esse texto e vai ler como poesia, enquanto poesia, o texto tem imagens muito bonitas. Eu vou ler inteiro, vou aqui usar a metodologia rodriguiana, vou ler inteiro e depois eu quero comentar algumas partes, embora hoje eu quero mais ler as poesias do que explicar. Né? Mas o texto diz: sentindo um frio em minha alma, te convidei para dançar. A tua voz me acalmava, são dois para lá, dois para cá. Meu coração traiçoeiro batia mais que o bongô, tremia mais que as maracas, descompassado de tanto amor. Minha cabeça rodava mais que os casais, o teu perfume, gardênia, e não me perguntes mais. A tua mão no pescoço, as tuas costas macias, por quanto tempo rondaram as minhas noites vazias. No dedo,
um falso brilhante, brincos iguais ao colar e a ponta de um torturante band-aid no calcanhar. E hoje, me embriagando de uísque com guaraná, ouvi tua voz murmurando, são dois para lá, dois para cá. Que texto, né, meu amigo? Que texto. Tem algumas coisas desse texto aqui que eu gosto muito, Mário. E uma delas é essa imagem de quem vai chamar alguém para dançar, de quem, em uma determinada noite, numa noite perdida dessa, você dançou com alguém por quem você é apaixonado, né? E Jéssica tá. Feliz ano novo, meu amigo. Que Deus te abençoe sempre. Fazer parte dos tuas lives, sempre uma soma de conhecimento e aprendizagem. Te admiro. É recíproco, meu irmão. Tudo de bom para você e que Deus lhe abençoe muito. Viu? Você é um querido na minha vida. E aí, Mário, você saiu uma determinada noite para dançar com alguém e eu acho bonito porque sentindo um frio em minha alma, te convidei para dançar. Quem nunca foi chamar alguém para dançar e estava gelado, né? Apreensivo, querendo dançar com alguém. E é um momento muito tenso você chamar alguém para dançar, né? A tua voz me acalmava. Então eu acho que ele pegou o par para dançar e estava dançando todo errado, mas ele diz: a tua voz me acalmava. São dois para lá, dois para cá. Tenha calma. Vamos dançar direitinho aqui. Meu coração traiçoeiro batia mais que o bongô. Isso é horrível, porque você abraça quem você ama, você abraça a pessoa que você está apaixonado, mas o teu coração entrega, porque o teu coração está acelerado e a outra pessoa está sentindo ali aquela emoção. Tremia mais que as maracas, descompassado de amor. Minha cabeça rodava mais que os casais. Eu fico imaginando a pessoa dançando ali, de tão apaixonado que está, de tão emocionado, né, que essa pessoa está, a cabeça está rodando ali, nesse momento que às vezes é tão rápido, uma música que você dança é tão rápido. Existe uma música que Maria Rita canta, eu acho que é do primeiro disco dela, chamada Por um Segundo. Eu não sei se tu lembra aí, Mário, dessa música, mas a música se passa em um segundo, a história da dança dos dois. Os dois foram dançar e é uma sensação que se passa em um segundo. E aí diz, o teu perfume, olha as memórias que ficaram da dança, né? O teu perfume, gardênia, e não me perguntes mais. Aí eu acho essa parte muito linda, muito cheia de imagens. A tua mão no pescoço, as tuas costas macias. Olha as sensações, né? Porque ele tem a mão dela no pescoço, as tuas costas macias. Deixa eu ver. Por quanto tempo rondaram as minhas noites vazias? Então o cara passou muito tempo pensando, lembrando disso. No dedo, um falso brilhante. Brincos iguais ao colar e a ponta de um torturante band-aid no calcanhar. Esse é um detalhe, né, da gafieira. Esse é um detalhe da gafieira que é inesquecível. E aí ele finaliza esse texto muito lindo, dizendo: eu hoje me embriagando de uísque com guaraná. Então hoje eu tomando uma e lembrando desse momento incrível que eu tive para dançar com essa pessoa, eu ouvi a voz. Isso é muito lindo, esse fenômeno, né, de você ouvir a voz. Eu ouvi tua voz murmurando, são dois para lá, dois para cá. Aldir Blanc, que é desses gênios poéticos que o Brasil tem, o panteão, né, meu querido Mário? Eu queria até que você tecesse algum comentário sobre o nosso querido Aldir Blanc, um desses que morreram esse ano e quase que passam despercebidos. O Aldir Blanc é um daqueles patrimônios, né, da cultura brasileira. O fato de a lei de incentivo para o pessoal que trabalha em cultura se chamar Aldir Blanc, né, que foi uma luta, inclusive, encabeçada pela filha dele, etc., é emblemático, né, porque acabou acontecendo o contrário. Por mais que certos setores, certas camadas da nossa sociedade quiseram meio que esconder, né, o Aldir Blanc,
quiseram que a sua morte passasse em branco, na verdade ocorreu o contrário, né? Porque agora o seu nome, batizando a lei, que vai ajudar e que está ajudando muita gente que trabalha com arte, acaba acontecendo o contrário, né? Seu nome foi potencializado. O ideal, naturalmente, como a gente sempre fala, é que esses grandes patrimônios da nossa cultura, nesse caso, cultura literária e musical, que todo esse reconhecimento fosse feito durante, né? Durante a vida da pessoa. E que a morte, de certa forma, prematura, porque foi via Covid, e toda morte Covid vai ser morte prematura, mesmo que a pessoa tenha 90 anos. Mas, enfim, o fato é que acabou acontecendo o contrário, né? E o seu nome ficou marcado aí como essa lei, batizando essa lei que vai ajudar e está ajudando tantos artistas. Então, que pelo menos nesse aspecto, né, o nome dele teve o reconhecimento merecido. Mas o ideal é que, naturalmente, né, as autoridades brasileiras, sobretudo as do alto escalão, pudessem ter a sensibilidade de reconhecer os grandes artistas que temos. Mas talvez seja pedir demais, né, para a conjuntura que estamos vivendo hoje. Rafael Pedro, meu amigo. Mário, só uma coisa. Rafael está dizendo ali que beber uísque com Guaraná é sinônimo de fazer o que dá na telha. É verdade. Tem um. Porque é meio que uma afronta, né? Uma heresia você beber uísque com Guaraná. Então, quando você está nesse nível, é porque a coisa já degringolou. Tem um comentário aí também, depois você busca aí, Pedro, de música de Pernambuco, né? Tem um comentário aí sobre esse comentário de Cláudia, sobre essa música que você estava interpretando para nós. Bom, mas hoje eu serei bem rápido e direto nas minhas colocações, porque a gente está no Instagram, e no Instagram é 1 hora só a live. Então não é como no YouTube que é sem lei. Mas, enfim, o primeiro poema que eu vou trazer está nesse livro aqui, que se chama Forte Apache, de um poeta chamado Marcelo Montenegro. É o seguinte, o poeta Marcelo, ele tem uma capacidade talvez única no Brasil de hoje, que é a capacidade de capturar momentos, a capacidade de capturar microsituações que ele pega, cristaliza no verso, cristaliza na frase. E são situações cotidianas, comezinhas, mas que você ouve no poema e você reconhece, porque você já teve ali naquela situação, você já viu, e mesmo sendo uma situação tão comum, ganha uma dimensão, ganha uma dinâmica muito maior. E neste ano, 2020, um ano pandêmico, que nós ficamos mais presos em casa e, de certa forma, mais presos em nós mesmos. Então, essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, né, que às vezes você faz em casa, no café da manhã, ou quando sai brevemente à rua, o Marcelo consegue cristalizar. E é assim, é uma técnica e é o talento dele, é o estilo dele. Então, no livro inteiro você encontra esses achados que são simplesmente geniais. Mas, por uma questão de tempo, eu escolhi só um poema e eu vou ler para nós, tá? Carece de explicação porque por si só o poema ele já se coloca. O título é assim: Velhas Variações sobre a Produção Contemporânea. E aí note como ele vai fazendo uma prateleira de micros momentos e como isso é intensificado. Diz assim, ó: agora mesmo algum maluco deve estar postando qualquer treco genial na internet. Alguém deve estar pensando em como melhorar aquele texto enquanto lota o especial de vinagrete, perseguindo obstinadamente um acorde, voltando da padaria. Agora mesmo, alguém pode estar pensando que guardamos só para a gente o lado ruim das coisas lindas, assim, trancafiado a 7 chaves de carinho. Alguém pode estar sentindo tudo ao mesmo tempo, sozinho, assim. Brutalmente sentimental, feito coubesse toda a dignidade humana num abraço tímido. Agora mesmo, alguém deve estar limpando cuidadosamente o CD com a camisa, pulando a ponta do pão de forma, sentindo o baque da privada gelada, perguntando quanto está o metro daquela corda de nylon,
transando no carro, empurrando o filho no balanço com uma das mãos e na outra equilibrando a lata e o cigarro. Agora mesmo, alguém deve estar voltando, alguém deve estar indo, alguém deve estar gritando, feito um louco, para um outro alguém que não deve estar ouvindo. Agora mesmo, alguém pode estar encontrando sem querer o que há muito já nem era procurado. Alguém no quinto sono deve estar virando para o outro lado. Alguém agora mesmo, no café da manhã, deve estar pensando em outras coisas, enquanto a vista displicentemente lê os ingredientes do todinho. Agora mesmo, no café da manhã, alguém deve estar pensando em outras coisas, enquanto a vista displicentemente lê os ingredientes do Todd. Grande Marcelo, grande Marcelo. Porque o que ocorre, né? Você viu, é um mosaico de pequenos momentos, né? E ele consegue encadear, e é isso. E esse ano, de certa forma, ele contribuiu para isso, para a gente ficar pensando assim nos pequenos momentos. Eu vi que Elaine bateu palmas e a Anaísa perguntou que livro é esse. Vou mostrar aqui de novo. Esse livro aqui, Forte Apache, do Marcelo Montenegro. Pedro, se me permite, eu disse que fiquei em dúvida, né, que poema escolher, mas aí tem um poema aqui que eu não posso deixar passar, também é curto. Por favor, meu querido. Veja, esse é o mote, né? Esses pequenos insights, esses pequenos frames do grande filme que é nossa vida. E me parece que no ano de pandemia a gente ficou mais sensível para essas coisas, né? Coisas que no dia a dia antes passavam despercebido. De certa forma, você ficou mais tempo em casa, às vezes você fica olhando um copo e tipo a mancha que o fundo do copo deixa no seu móvel preferido. Isso faz você lembrar das manchas que a vida lhe deixaram. Então, é uma poesia para os nossos dias. Agora, preste atenção nesse poema aqui. Ele diz assim, ó, eu penso naquela única gota gelada do chuveiro quente, nas ilíadas clandestinas que a febre percorre até virar suor. Eu penso nas caretas que os músicos fazem quando estão solando. Eu penso no meu pai me dizendo que tudo isso aqui era mato. Eu penso na imagem exata de uma aurora indecisa. Eu penso em calços de papelão para pianos mancos. E agora notem esse. Eu penso em alguém que na manhã do dia de sua morte desiste de usar a camisa que mais gosta, preferindo guardá-la para uma festa que terá na noite seguinte. Eu penso em você, por exemplo, largando o controle remoto e dizendo, do jeito mais lindo do mundo, que adora quando consegue pegar um filme do começo. Esse é um livraço, hein? E esse é um grande poeta aí, fica a dica. Perfeito. Vai lá, Pedrão. O poema que eu vou trazer agora, né, já falei de Aldir Blanc, ele é um poema que me fez interromper um filme. Eu estava assistindo um filme pernambucano chamado Perfume. Eu não sei se você já viu, com Irandi Santos, né? Então é um filme, é um mundo real e ao mesmo tempo imaginário, de travestis que vivem de circo, né? Artistas. E uma cena do filme, eu acho que estava com 20 minutos de filme, tem um diálogo de um ator com o Irandi Santos, e o ator diz assim, não, eu venho do exército, eu venho da casa da minha irmã. E aí Irandi Santos diz, quem é a sua irmã? E aí o cara diz, minha irmã é Jandira. Aí a personagem de Irandi Santos diz, Jandira, um poema de Murilo Mendes. E aí eu pausei o filme e fui ler o poema de Murilo Mendes. E detalhe, eu nunca mais voltei a assistir o filme. Eu fiquei preso e apaixonado por Jandira. Jandira, que é uma mulher que eu estou tentando desvendar,
é uma mulher que eu estou tentando desvelar para mim, né? Jandira é o tipo, Mário, de femme fatale. Você conhece bem esse tipo de personagem que tem, inclusive, uma certa polêmica em torno da femme fatale, porque tipo, é Dalila, da Bíblia, né? Que seduz Sansão e consegue de Sansão o que quer. Eu adoro as Femme Fatale de Gustav Klimt. Né? Gustav Klimt é um pintor austríaco e ele gosta muito de pintar a Femme Fatale. Né? Eu gosto, tem uma Femme Fatale que eu acho incrível, que é a personagem de Sherry Stone naquele filme Instinto Selvagem. Aquela mulher é uma Femme Fatale, né? Das melhores. Mas Jandira, de Murilo Mendes, é a maior de todas. Que mulher, meu querido. Que mulher. E eu queria apresentar essa mulher a vocês aqui, nessa live de hoje. Vou apresentá-la agora. Não vou dar explicações, vou apenas ler para vocês a ficha corrida de Jandira. Com vocês, Jandira de Murilo Mendes. O mundo começava nos seios de Jandira. Depois surgiram outras peças da criação. Surgiram os cabelos para cobrir o corpo. Às vezes, o braço esquerdo desaparecia no caos. E surgiram os olhos para vigiar o resto do corpo. E surgiram sereias da garganta de Jandira. O ar inteirinho ficou rodeado de sons, mais palpáveis do que pássaros. E as antenas das mãos de Jandira captavam objetos animados, inanimados. Dominavam a rosa, o peixe, a máquina. E os mortos acordavam nos caminhos visíveis do ar, quando Jandira penteava a sua cabeleira. Depois, o mundo desvendou-se completamente. Foi se levantando, armado de anúncios luminosos, e Jandira apareceu inteiriça, da cabeça aos pés. Todas as partes do mecanismo tinham importância. E a moça apareceu com o cortejo do seu pai, de sua mãe, de seus irmãos. Eles é que obedeciam aos sinais de Jandira, crescendo na vida em graça, beleza e violência. Os namorados passavam, cheiravam os seios de Jandira e eram precipitados nas delícias do inferno. Eles jogavam por causa de Jandira, deixavam noivas, esposas, mães, irmãs, só por causa de Jandira. E Jandira não tinha pedido coisa nenhuma. E vieram retratos no jornal, e apareceram cadáveres boiando por causa de Jandira. Certos namorados viviam e morriam por causa de um detalhe de Jandira. Um deles suicidou-se por causa da boca de Jandira. Outro por causa de uma pinta na face esquerda de Jandira. E seus cabelos cresciam furiosamente com a força das máquinas. Não caía nenhum fio, nem ela os aparava. E sua boca era um disco vermelho, tal qual um sol mirim. Em roda do cheiro de Jandira, a família andava tonta. As visitas tropeçavam nas conversações por causa de Jandira. E um padre, na missa, esqueceu de fazer o sinal da cruz por causa de Jandira. E Jandira se casou. E seu corpo inaugurou uma vida nova. Apareceram ritmos que estavam de reserva. Combinações de movimento entre as ancas e os seios de Jandira. À sombra do seu corpo, nasceram 4 meninas que repetem as formas e os cestros de Jandira, desde o princípio do tempo. E o marido de Jandira morreu na epidemia de gripe espanhola. E Jandira cobriu a sepultura com os cabelos dela. Desde o 3º dia, o marido fez um grande esforço para ressuscitar. Não se conforma, no quarto escuro onde está, que Jandira viva sozinha,
que os seios, a cabeleira dela transtornem a cidade e que ele fica ali, à toa. E as filhas de Jandira ainda parecem mais velhas do que ela. E Jandira não morre. Espera que os clarins do juízo final venham chamar seu corpo. Mas eles não vêm. E mesmo que venham, o corpo de Jandira ressuscitará ainda mais belo, ainda mais ágil e transparente. Jandira, de Murilo Mendes. Muito bom, muito bom. Correndo o risco de ser um pouco didático, né? Acho que tem uma injustiça assim na maneira como a gente estuda a literatura brasileira. Aliás, a maneira como se estuda literatura brasileira nos colégios, com aquele currículo muito engessado, é totalmente equivocada, né? Diga-se de passagem. Mas tem um problema no que chamam de segunda geração do modernismo, né? Porque tem a parte da poesia, aí o que ocorre? São 5 autores nessa segunda geração moderna da poesia brasileira, que é Drummond, Vinícius, aí tem Cecília Meirelles, Murilo Mendes e Jorge de Lima. Por causa da grandiosidade, e é óbvio que é uma grandiosidade justificável, de Drummond e Vinícius, esses outros 3 poetas acabam ficando meio à margem, né? Mas são poetas poderosíssimos. Cecília Meirelles, Murilo Mendes e Jorge de Lima, né? Naturalmente, deveriam ser menos ofuscados, né? Na maneira como se estuda, para que ficasse naturalmente mais acessível obras-primas como essa aí que você recitou para nós. Ô Mário, antes de tu ir para a tua poesia, eu queria fazer 2 registros. Um é Adalberto, que está aqui, um grande artista de Garanhuns, um cara excepcional. Eu imagino, inclusive, Adalberto musicando o poema Jandira, viu? Porque é forte. Ingrid Bittencourt, que está conosco. Cláudia está dizendo aqui, ouvi um verso incrível em uma live essa semana. É de Neném Prancha, que diz o seguinte: no futebol e na vida, quem se desloca, recebe. Mário gosta das metáforas futebolísticas, é Mário, Helder e Lula, né? Muito bem. Isso aí. Vamos embora. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, eu tenho, assim, entre os meus poetas favoritos, tem um poeta, né? Embora nascido no Egito, mas é de expressão grega, chamado Konstantinos Kavafis. E ele é autor de um poema belíssimo, famosíssimo, chamado Ítaca. Mas minha mulher me proibiu, Pedro, de recitar Ítaca, que ela não aguenta, né? Quando partires em viagem para Ítaca, faz votos de que seja longo o caminho, cheio de aventuras, cheio de... Mas aí ela me proibiu, né? Porque ela disse, não, ninguém aguenta mais você recitando Ítaca, né? Mas aí eu vou recitar, na verdade, ler um outro poema de Kavafis, que é um poema pequenininho, curtinho. Hoje os poemas todos são curtos, porque é só 1 hora de live, né? Agora, como esse poema é pungente, como ele é forte. O nome do poema é assim, Uma Noite. Uma Noite. Aí eu vou ler e depois falar só 2 frases, porque o poema é autoexplicativo, né? Chama assim, Uma Noite. Era pobre e sórdida a cama, escondida por cima de uma taverna equivocada. Da janela via-se a pequena rua, suja e estreita. E debaixo subiam as vozes de uns operários que, jogando cartas, matavam o tempo. E ali, naquela cama, mísera e vulgar, eu possuí o teu corpo. Possuí o corpo do amor. Possuí os lábios sensuais, rosados de embriaguez. Rosados de tanta embriaguez que mesmo agora, enquanto escrevo, passados tantos e tantos anos, sozinho em minha casa, eu volto a embriagar-me dos teus lábios. E aí, veja, né, que poema bonito, porque é tão, no fundo é tão simples, né? É curto, é direto, mas que poesia, porque é uma cama, né? Dá para fazer a imagem, né?
Então tem uma bodega, uma taverna, o pessoal está bebendo, jogando baralho. Na parte de cima, né, num sótão qualquer, ele está tendo esse caso de amor com essa garota. Né? E aí é um momento tão simples, mas foi um amor tão genuíno, tão verdadeiro, que muitos e muitos anos depois, quando ele pensa, né, escreve, só pensar e escrever, revive a ponto de sentir a mesma embriaguez que sentiu naquela noite. Né? Que intensidade. Intensidade e veracidade, porque, vamos ser sinceros, né, conosco é assim também. Né? Tem umas coisas, umas experiências, né, que tivemos, que por mais que naquele momento pareciam pobres ou normais, tal, mas aí quando você relabora tempos depois, você percebe como aquilo tem força, né? E como você lembra de maneira tão vívida de certas experiências, mesmo que parecesse no momento em que você estava vivendo uma coisa mais simples. Mas aquilo não, aquilo é uma construção de memória, né? Sua memória vai construindo, vai criando aquele pequeno tesouro, e quando você lustra aquele pequeno tesouro, todo o brilho volta com toda a sua intensidade, né? Toda a sua força. Grande poema. É Aliás, isso. grande poeta, esse Cavafis. Mário, eu estou preocupado porque eu separei poemas grandes e a gente só tem 1 hora. Aí você lê rápido. Eu vou fazer. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir à nossa audiência, em respeito à nossa audiência, que caso acabe o tempo, e se eles pedirem que a gente volte, eu acho que você volta só para a gente terminar os nossos poemas. Porque Já, eu estou já vai sentindo que o quebrar o pessoal protocolo. já vai quebrar Já o vai quebrar o protocolo. protocolo. Intervenção, né, bicho? É um Intervenção. rebelde, é um rebelde. O meu poema agora é muito pequeno e é um grito. Ele não é um grito de liberdade. Ele é. Existe um verso de uma música de Cazuza que diz assim: está chovendo sob o fogo intenso. Né? É um poema que fala de um sentimento que está preso. Ó, o pessoal já está dizendo: voltem, voltem. Tá vendo aí? Olha Ele é um só. poema que fala, Mário, de um sentimento Somos extremamente. todos, ou seja, somos os rebeldes, subversivos, né? Subversivos, Rodrigues rebeldes. Lima, meu querido, estamos aqui, Nós Mário. estamos, Registrar aqui estamos aí para Rodrigues quebrar Lima, grande paradigmas. compositor. Bem-vindo, bem-vindo, Rodrigues. E aí, vejam, é um poema que fala de alguém que tem um sentimento guardado em si, extremamente potente, e que precisa extravasar, precisa sair de si, para poder dar vazão a um sentimento tão forte. O poema é de Aldir Blanc, e eu precisava fazer essa homenagem hoje a esse cara que embalou tantas e que me conduziu, né, para gostar de poesia a partir da música de João Bosco. E o poema diz: meu coração tropical está coberto de neve, mas ferve em seu cofre gelado. E a voz vibra, e a minha mão escreve a palavra mar. Bendita seja a lâmina grave que fere a parede e traz as febres loucas e breves que mancham o silêncio e o cais. Roserais, nova Granada de Espanha, por você, eu, teu corsário preso, vou partir a geleira azul da solidão e buscar a mão do mar, me arrastar até o mar, vou procurar o mar. Mas, mesmo que eu mande em garrafas mensagens por todo o mar, meu coração tropical partirá esse gelo e irá, com as garrafas de náufragos e as rosas partindo a Nova Granada de Espanha e as rosas partindo a.
um corsário preso buscando o mar, um corsário preso com ânsia de colocar para fora desse gelo de sentimento um coração que arde de paixão. Esse é o nosso querido Aldir Blanc, meu querido meu irmão Mário. Muito bem, Pedro. Você hoje está inspirado, né? Estou gostando aí da sua seleção. A sua seleção. Só explicando para o pessoal que a gente coloca o título, né? Os melhores poemas do mundo. De certa forma, é um exagero, é um xiste, é um hipérbole tal. Mas, assim, lembrando que são os melhores poemas do mundo, mas não são os únicos melhores poemas do mundo. Sim. Então, quer dizer que há outros e assim por diante. Foi realmente. Agora, Fábio está dizendo que faltou João Bosco cantando, só que em alguns momentos você recitando, lembra, sabia? É porque é o vício, né? É o vício. Você vai. Eu tento transformar numa leitura esse texto numa leitura, mas são muitos anos ouvindo, né? Esse texto aí, a musicalidade fica. Muito bem. Eu disse, né, que escolhi poemas curtos. Esse próximo é um poema curtíssimo, no tamanho. Mas assim, que poema, que poema. Ele é um poema composto, veja bem, além do título, ele é composto de 6 palavras. 6 palavras. A autora desse poema chama-se Euridice Fontella. Euridice Fontella. E o título do poema, é importante frisar o título porque dele depende a interpretação. O título do poema é Mão Única. Mão única. Como vocês sabem, mão única é aquela via em que você só pode ir. Né? Você pode ir, você não pode voltar porque é mão única. E eu acho que é um poema que casa bem com esse período do ano. Que o ano está acabando e um outro ano está surgindo. A gente sabe que isso aí não tem o menor sentido, etc. Uma marcação temporal arbitrária. Mas, enfim, é bacana de você pensar esse poema à luz de um ciclo que está terminando e outro que está começando. Aí a Euridice Fontella, ela escreve assim: mão única. É proibido voltar atrás e chorar. É foda. Eu vou repetir esse poema. Vale a pena. Mão única. Mão única. É proibido voltar atrás e chorar. Porra. Então, meu amigo e minhas amigas, meus amigos, é isso. É isso. Pra frente é que se anda. Sejamos. E é isso. Caminhando, a gente faz o caminho, já disse o poeta. O passado não é um bom lugar para se estar, já disse o outro poeta. Então sigamos transformando aquilo que precisa ser transformado. Vai lá, Pedrinho. Muito bem. Tentando ser rápido, e eu acho que quando essas coincidências, né, de arranjo de texto que a gente faz. Porque o meu texto fala de você não se guiar pelos caminhos que os outros traçam para você. O meu texto fala de você ir por onde você determina ir. Né? E é de um poeta, Mário, que certamente você conhece, o poeta português, que eu conheci essa semana e já fiquei assim enlouquecido, já estou gravando no meu podcast, que agora eu tenho um podcast, tá, meu querido? Sigam, depois eu vou deixar o link aí do meu podcast, que é José Regis. Pedro, só fazendo mais um parêntese, né? O pessoal já sabe, né? O pessoal já lhe conhece. É assim, toda semana Pedro chega com o melhor cantor de todos os tempos. É aquela semana. Na semana seguinte ele descobre o melhor cantor de todos os tempos, um outro melhor. Está acontecendo também agora com a poesia, né? Então, o melhor poeta de todos os tempos. O melhor poeta de todos os tempos, José Régio. Não sei se tu conhece, Mário, mas esse cara tem poemas de reflexão existencial pesadíssimos, né? E eu tô, assim, enlouquecido com ele. Vera tá dizendo, eu já conheço o Jandira do podcast. Ó, o podcast tá aí, hein? Eu não vou conversar muito, não. Eu vou dizer para vocês o poema de José Régio, chamado
cântico negro. E diz assim: vem por aqui, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse. Quando me dizem, vem por aqui. Eu olho-os com olhos laços. Há nos meus olhos ironias e cansaços. E cruzo os braços e nunca vou por aí. A minha glória é esta: criar desumanidade, não acompanhar ninguém. Que eu vivo com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Não, não vou por aí. Só vou por onde me levam os meus próprios passos. Se ao que busco saber, nenhum de vós responde, por que me repetis, vem por aqui? Prefiro escorregar nos becos lamacentos, redemoinhar os ventos, como farrapos, arrastar os pés sangrentos e ir por aí. Se vim ao mundo, foi só para desflorar florestas virgens e desenhar meus próprios pés na areia inexplorada. O mais que faço não vale nada. Como, pois, sereis vós que me dareis impulsos, ferramentas e coragem para eu derrubar os meus obstáculos? Corre nas nossas veias sangue velho dos avós. E vós amais o que é fácil. Eu amo o longe e a miragem. Amo os abismos, as torrentes. Amo os desertos. Ide, tendes estradas, tendes jardins, tendes canteiros, tendes pátria, tendes tetos, e tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios. Eu tenho, é a minha loucura. Levanto-a como um facho, a arder na noite escura, e sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios. Deus e o diabo é que me guiam, mas ninguém. Todos tiveram pai, todos tiveram mãe, mas eu, que nunca principio nem acabo, nasci do amor que há entre Deus e o diabo. Há quem me dê piedosas intenções. Ninguém me peça definições. Ninguém me diga, vem por aqui. A minha vida é um vendaval que se soltou. É uma onda que se alevantou. É um átomo a mais que se animou. Não sei por onde vou. Não sei para onde vou. Sei é que não vou por aí. Muito massa, viu? A Ingrid, em algum momento, ainda disse assim, é um rebelde, né? De fato, é um rebelde. Agora, esse verso eu até anotei, né? Assim, eu amo o longe e a miragem. Eu amo o longe e a miragem, né? É muito fácil, né? Amar o perto e a realidade, né? Amar o perto e a realidade é muito fácil. Agora o longe e a miragem, né? Só lembrando, né, para o pessoal que a gente nunca combina os textos que a gente vai ler, né? Mas acaba coincidentemente criando mesmo essa simbiose, né? Essa relação nos textos que a gente acaba criando mesmo uma coerência, né? Uma coerência interna nas lives e nas falas, etc. Porque o próximo texto que eu vou falar, ele também fala disso, né? Fala do amor, mas ele fala também como, por você seguir o caminho dos outros, você acaba alijando, decepando, cortando o amor que você tinha, né? Então, talvez o ideal fosse, em algum momento, eu não vou por aí, eu vou por aquilo que eu acredito. Porque quando eu vou por aí, por onde todo mundo vai, acaba acontecendo esse poema que eu vou ler agora. Bom, eu vou ler um poema de um poeta russo. Eu sei que Pedro tem uma afeição pelos russos, chamado Mayakovsky, Vladimir Mayakovsky, um dos melhores poetas de todos os tempos, etc. Eu tenho um carinho muito grande por Mayakovsky,
Porque há muito, muito tempo no passado, quando a internet ainda era um objeto de luxo, assim, né, que pouquíssimas pessoas tinham, aí eu me lembro que eu arrumei um emprego, porque ninguém tinha internet em casa, né? Mas eu arrumei um emprego que tinha internet, né, no emprego. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar poemas de Mayakovsky e imprimir, porque também não tinha livro, era difícil achar livro, enfim. Mas foi a primeira coisa, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz, inclusive na internet. Foi exatamente isso. Entrar não era nem o Google, não tinha o Google. Acho que era um negócio chamado Alta Vista. Ou foi no Alta Vista ou foi no KD, que eram os buscadores ancestrais. Aí eu botei poema, etc. Tem essa onda toda. Agora, pessoal, que poema é esse? Vejam só. O poema diz assim: cada um, ao nascer, traz a sua própria dose de amor. Mas os empregos, o dinheiro, tudo isso nos resseca o solo do coração. Aí sobre o coração nós levamos o corpo. Aí sobre o corpo a camisa. Mas isso ainda é pouco, porque algum imbecil, inventou os punhos da camisa. E sobre os peitos da camisa fez correr o amido de engomar. Aí, quando velhos, as pessoas se arrependem. Aí a mulher vai e se pinta, o homem vai e faz ginástica pelo sistema Miller, mas quer saber? Já é tarde. A pele já se encheu de rugas. Porque é assim. O amor floresce, mas depois desfolha. Desfolha. Tá aqui, bicho, tu tá foda hoje, hein? Grande Mayakovsky. Mayakovsky é um monstro. E é assim, né? E o título desse poema é assim: comumente é assim. Olha a crueldade desse título. Né? Comumente é assim. Porque geralmente é assim mesmo. Nós nascemos para o amor. E aqui, claro, você pode pensar o amor numa conotação romântica mesmo, né? O amor de uma pessoa por outra. Mas você pode ampliar esse amor. Você pode pensar que o amor, por exemplo, pela sua arte, o amor pelos seus ideais. Então você tem o amor pelos seus ideais, o amor pela sua arte, o amor por outra pessoa. E todo mundo tem sua dose de amor. Só que em vez de cultivar aquilo, preservar, proteger, aí a gente contamina, né? Com dinheiro, envenena, com ambições, sufoca e cria essa coisa protocolar, né? Aí ele fala, aí já tem o corpo, né? Que é uma barreira para o coração. Aí depois tem a camisa. Aí, como se não bastasse um imbecil, vem com a camisa engomada. E aí, meu amigo, quando você quer. Aí quando você diz, eita, tem um amor para viver. Já é tarde demais, meu amigo. Tarde demais. Eu lembro de. Tem um disco de João Bosco, que é o Acústico MTV, que João Bosco declama, né? Mayakovsky, um trecho de uma poesia de Mayakovsky, que é uma coisa assim. Eu, enquanto professor de história, eu ficava encantado com aquele texto, porque é meio que falando, né? Da história. Eu vou tentar lembrar, mas dizia assim, Mayakovsky, né? Fiz ranger as folhas de jornais, abrindo-lhes as pálpebras piscantes. E logo de cada fronteira distante subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nesses últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as, como uma quilha corta as ondas. Eita. Muito bom, muito bom, muito bom. E atribuem a Mayakovsky um poema curtinho, mas o Mayakovsky é lá da primeira metade do século XX, né? Então Mayakovsky não conhecia o Brasil de hoje. Mas tem um poema dele que é assim, né? Dizem que há no mundo, talvez até no Brasil, um homem que é feliz.
Mas agora, no Brasil 2020, nem no Brasil. Ah, esse homem mais. Mário, Manda aí, Pedrinho, próxima. próxima. São os Próxima melhores bala. poemas do mundo agora, né? São os melhores Exato. poemas do mundo agora. É, eu não vou dizer, eu só vou dizer o autor e eu só vou dizer assim: sintam a dor de quem já teve alguém e não tem mais. Sintam a dor de quem já pôde amar alguém e não pode mais. O autor, Mário, é Pablo Neruda. O poema diz assim: posso escrever os versos mais tristes esta noite. Escrever, por exemplo, a noite está estrelada e tirintam azuis os astros lá ao longe. O vento da noite gira no céu e canta. Posso escrever os versos mais tristes esta noite. Eu amei-a e por vezes ela também me amou. Em noites como esta, tive-a em meus braços. Beijei-a tantas vezes sobre o céu infinito. Ela amou-me. Por vezes eu também a amava. Como não ter amado os seus grandes olhos fixos? Posso escrever os versos mais tristes essa noite. Pensar que não a tenho. Sentir que já a perdi. Ouvir a noite intensa, mas imensa sem ela. E o verso cai na alma como no pasto o orvalho. Importa lá que o amor não pudesse guardá-la. A noite está estrelada e ela não está comigo. Isso é tudo. Ao longe, alguém canta. Ao longe. A minha alma não se contenta com havê-la perdido. Como para chegar lá a mim, o meu olhar procura. O meu coração procura. Ela não está comigo. A mesma noite que faz branquejar as mesmas árvores. Nós dois, os de então, já não somos os mesmos. Já não a amo, é verdade, mas tanto que a amei. Esta voz buscava o vento para tocar-lhe o ouvido. De outro, será de outro, como antes dos meus beijos. A voz, o corpo claro, os seus olhos infinitos. Já não a amo, é verdade, mas talvez a ame ainda. É tão curto o amor, tão longo o esquecimento, porque em noites como esta tive-a em meus braços. A minha alma não se contenta por havê-la perdido, embora seja a última dor que ela me causa. E estes sejam os últimos versos que lhe escrevo. Pablo Neruda, lá do Chile. Muito bem. Pablo Neruda ganhou o prêmio Nobel, né, de literatura, de passagem. Sabia que o Chile tem um ganhador do prêmio Nobel, né? Na verdade, o Chile tem dois, né? Que é o Neruda e a Gabriela Mistral. A Colômbia tem, o Peru tem, mas o Brasil não tem, né? Enfim. Eu ia Mais fazer um uma. comentário, mas da última vez que eu fiz comentário deu confusão, então deixa pra lá. Pedro, você deixa de sua covardia, rapaz. Mantém aí os comentários, toca fogo aí no. Vamos tocar fogo aí na. Tocar fogo na. Na audiência. Pedro, não, por falar nisso, o poema que eu vou ler agora, ele tem a ver com isso que a gente está comentando. O poema está nesse livro aqui. É um livro chamado Nada Consta, poeta chamado Fred Caju. Fred Caju é um poeta do Recife, contemporâneo, né, nosso. Fred está aí produzindo. Esse livro é ganhador
do Prêmio Pernambuco, em um dos anos aí do prêmio. E tem um poema dele aqui, que é um poema sobre isso, né? Que é sobre você não desistir, poema sobre você agir, e também você não ser enredado pelo seu próprio egoísmo e a sua própria indiferença. Novamente é um poema curto, mas pungente. Ele diz assim, olha: não fale das plumas que você não tem. Pise com firmeza no chão e caminhe. Não diga que a fome te fere o estômago, mas fale do aperto que sentes no peito ao ver os famintos. Não lute nas guerras sem defender causas. Há tantos motivos para você abrir o coração. Então, tente, tente. Que é um poema exatamente sobre isso, né? Sobre você, enfim, não desistir, lutar quando a regra é ceder. Já dizia aquela cantora que você tanto gosta. Então é isso, é isso. E esse trechinho que ele diz assim, né? Não diga que a fome te fere o estômago, mas fale do aperto que sentes no peito ao ver os famintos. Não é? Então, talvez fosse o momento de olhar menos, né? Para si mesmo e tentar ter uma visão mais ampla, olhar o outro, se abrir o outro. Tal. É claro que a pandemia, a pandemia ela não tem esse caráter catalisador, né? É o contrário, a poesia tem o caráter de lupa, de lupa. Então, quem era mal, a pandemia aumenta, né, essa maldade. Mas quem era legal, a pandemia aumenta esse bom caratismo. Então, que possamos distribuir lupas para as pessoas legais, para que o bom caráter apareça cada vez mais. Mário, eu estava aqui espantado com uma coisa. A gente foi fazer aquela entrevista na Rádio Jornal, né? E a gente foi de preto, né? E a gente foi fazer essa. Eu não estou em Garanhuns, estou em Recife. E a gente foi fazer essa live agora e o fundo é branco. Rapaz, e tu falasse algo aí com Fernando Pessoa, e eu vou falar um poema justamente de Fernando Pessoa, né? Que na verdade é um trecho do poema A Passagem das Horas, que Maria Bethânia usa nos seus shows, e eu acho uma definição lindíssima. Eu sempre, quando eu dou aula sobre o Eterno Retorno, do Nietzsche, aí eu utilizo esse poema para finalizar, porque eu acho uma definição de vida belíssima, né? De amor à vida, belíssima, e diz assim: não sei sentir, não sei ser humano, não sei conviver de dentro da alma triste com os homens, meus irmãos na terra. Não sei ser útil, mesmo sentindo ser prático, cotidiano, nítido. Vi todas as coisas e maravilhei-me de tudo, mas tudo ou sobrou ou foi pouco, não sei qual, e eu sofri. Eu vivi todas as emoções, todos os pensamentos, todos os gestos, e fiquei tão triste como se tivesse querido vivê-los e não conseguisse. Amei e odiei como toda gente, mas para toda gente isso foi normal e instintivo. Para mim, sempre foi a exceção, o choque, a válvula, o espasmo. Não sei se a vida é pouco ou demais para mim. Não sei se sinto demais ou de menos. Seja como for, de tão interessante que é, a todos os momentos, a vida chega a doer, a enjoar, a cortar, a roçar, a ranger, a dar vontade de dar pulos, de ficar no chão, de sair para fora de todas as casas, de todas as lógicas, de todas as sacadas, e ser selvagem entre árvores e esquecimentos. Álvaro de Campos.
É muito bonito, muito bonito. Essas odes, né? Essas odes do Álvaro de Campos. Às vezes eu fico imaginando o Fernando Pessoa, né? No heterônimo do Álvaro de Campos, compondo essas odes, né? Tem a ode marítima, a ode triunfal, tem a ode ao Alto Whitman. E é né? Assim, e é uma potência, né? Uma força, parece um vulcão em erupção, né? E esse ritmo que ele coloca, né? Não sei sentir, não sei ser humano, não sei conviver de dentro da alma triste com os homens da terra. É realmente muito, muito legal. Bom, eu agora vou ler um poema de um poeta francês chamado Charles Baudelaire. Esse poema eu queria dedicar a todo mundo que está nos assistindo até agora, né? Com essa paciência que é típica no pessoal que ouve as nossas lives e que, na verdade, participam tão fortemente. Esse poema é assim, eu vou fazer um pequeno contexto para a gente entender o poema melhor e poder fluir melhor. É assim, os caras de um navio pegam um albatroz. Sabe que um albatroz é uma ave imponente, né? Grande assim, gigante, etc. Uma ave de respeito. Mas aí eles pegam o albatroz, capturam e colocam no barco, no convés. E botam esse albatroz para andar. E ele andando é horrível, porque ele é desengonçado, ele é lento, etc. Em virtude disso, os marinheiros fazem troça, né? Ficam tirando onda, etc. Então, o poema é sobre isso, sobre um albatroz capturado. Só que aí o Baudelaire faz esse albatroz como uma metáfora para o poeta e, por extensão, para todo e qualquer artista. Aí diz assim o poema: O Albatroz de Baudelaire. Às vezes, por prazer, os homens da equipagem pegam um albatroz, a imensa ave dos mares, que acompanha, indolente parceiro de viagem, o navio, a singrar por glaucos patamares. Tão logo o estendem ao albatroz sobre as tábuas do convés, o monarca do azul, canhestro envergonhado, deixa pender, qual par de remos junto aos pés, suas asas, em que fuge um branco imaculado. Antes o albatroz era tão belo, mas como é feio agora na desgraça, esse viajante flácido e acanhado. Um marinheiro com um cachimbo lhe enche o bico de fumaça, o outro marinheiro a cochear imita a ave enferma, outrora alada. Pois bem, o poeta. O poeta se compara ao albatroz, o príncipe da altura, que enfrenta os vendavais e ri da flecha no ar, mas, exilado no chão, em meio à turba obscura, as suas asas de gigante o impedem de andar. Esse poema é lindo. Mais atual Esse impossível. poema é magistral. Você entendeu, né, Pedro? Você entendeu, Pedro? Pedro, você é esse albatroz, Pedro. Você é esse albatroz. Porque você aí no meio da turba, entendeu? Os caras jogam fumaça em você, tiram onda, etc. Mas veja, é porque suas asas de gigante o impedem de andar. Porque andar, com perdão da redundância, mas é um troço muito pedestre, uma coisa muito rasteira. Né? Andar é uma coisa tosca. Agora, outras pessoas não. Outras pessoas estão aí para voar, né? Para voar, cruzar o céu. Como disse o poeta, né? O monarca do azul. Lindo isso. E aí os medíocres que estão presos à terra, a única coisa que podem fazer é tentar capturar a imensa ave dos mares. Mas é porque as asas realmente são gigantes e o impedem de andar no meio da ralé. É isso. É isso. Eu vou ler um poema agora que a gente fez um especial em homenagem a João Cabral de Melo Neto, centenário,
que nenhum de vocês que estejam aqui assistindo esqueçam que esse ano de 2020 foi o centenário de João Cabral de Melo Neto e de Clarice Lispector. Mas não é só para lembrar que é o centenário, é para ler, sentir, comer Clarice Lispector e comer João Cabral de Melo Neto. E eu aprendi muito, Mário, naquela live, né? Porque eu tenho medo de João Cabral. João Cabral é muito, para mim, muito pesadão, muito difícil. E eu tenho que ler mais, me apropriar mais. E, claro, naquele dia você e Helder deram aula, né, sobre João Cabral. Mas eu fiz uma descoberta. Eu gosto muito do poema dos Mal-Amados, né? Eu sempre falo aquele poema. Mas eu descobri um poema belíssimo fazendo a pesquisa para a intervenção, que se chama Dois Estudos. E é incrível, eu vou ler para vocês aqui, sem muitas explicações. Ele diz assim: tu és a antecipação do último filme que assistirei. Fazes calar os astros, os rádios e as multidões na praça pública. Eu te assisto imóvel e indiferente. A cada momento, tu te voltas e lanças no meu encalço máquinas monstruosas que envenenam reservatórios sobre os quais ganhaste um domínio de morte. Trazes, encerradas entre os dedos, reservas formidáveis de dinamite e de fatos diversos. Tu não representas as 24 horas de um dia, os fatos diversos, o livro e o jornal que leio neste momento. Tu os completas e os transcendes. Tu és completamente revolucionária e criminosa, porque sob teu manto e sob os pássaros de teu chapéu desconheço a minha rua, o meu amigo e o meu cavalo de sela. E sempre é tempo, né? Quem não assistiu a live do João Cabral lá no Intervenção, né? Sempre é tempo de ir lá no canal e assistir Clarice, aquele... né? Tem João Cabral, tem Clarice, tem Belchior, tem uma biblioteca, uma videoteca muito boa lá. Bom, o meu próximo poema, ele está nesse livro aqui. Esse livro aqui é de um cara chamado Henrique Rodrigues, e o título do livro é Previsão para Ontem. E aí você percebe pelo título, né, que o livro vai ter uma série de sacadas interessantes. Né? Porque previsão para ontem já é um troço por si mesmo, né, paradoxal e brincalhão. Bom, tem vários poemas legais nesse livro. Mas o que eu vou ler, ele também tem um caráter assim emotivo para mim, né? E aí, Tainá está dizendo, os Rodrigues, sempre geniais, obrigado, Tamires. Mas aí, o Henrique Rodrigues, né? O título do poema, porque você vai entender porque eu gostei, né? Se chama Super Mario Bros. É o título do poema, Super Mario Bros. Bom, aí qual é a genialidade aqui? Qual é a genialidade, né? É que esse poema, ele é baseado num jogo, né? Num jogo de videogame. Então, você pegar um jogo de videogame e extrair dali uma poesia é uma acessibilidade muito interessante, é uma sagacidade, né? Porque a poesia é isso, é você conseguir capturar esses pequenos instantes, nas pequenas coisas. É você, como disse o outro, é você ver o mundo com os olhos da primeira vez. Mas, enfim. E aí ele vai fazendo associações da nossa vida com a vida lá do personagem do Mario no jogo. E aí quem já jogou o jogo, mais ou menos conhece, vai entender as sacadas que ele faz com o texto, né? Aí Super Mario Bros. Veja bem, são muitas vidas para perder a vontade. Vamos começar de novo, sem cair no mesmo buraco. Do reino do cogumelo, tão colorido e lisérgico. Mas eis como são as coisas da realidade inefável. A princesa
sempre, sempre perdida em outro castelo. Tendo o mundo desbravado, parece ser sempre em vão. E é aí que se descobre, com a rebite nas mãos, depois de tanta correria e de só entrar pelo cano, aí se percebe, não há controle de nada e a princesa é você. E aí é uma... Eu fico assim impressionado mesmo quando eu vejo o sujeito capaz de ter essa sensibilidade de associar o lance do jogo com o lance da vida, né? E de você fazer essas associações, porque realmente, como o Mario cai pelo buraco, né? Como o Mario cai pelo buraco, e parece que é a vida mesmo, né? O professor Mario também é acostumado a levar esse tipo de queda. Mas sempre há a possibilidade do recomeço, né? Sempre há uma nova vida. Não uma nova vida no sentido de realmente voltar a nascer, no sentido biológico da coisa, mas há sempre a possibilidade de um renascimento emocional, espiritual, existencial e tal. Grande livro, hein? Previsão para Ontem, do Henrique Rodrigues. Eu quero ler, sem muitas explicações, um poema de Silvério Pessoa, cantado por Geraldo Maia, que foi um dos acontecimentos estéticos e sentimentais da minha vida em 2020. Se me quer bem, não deixe que eu vá embora. Não feche a porta, nem deixe o rosto sem sorriso para mim. Se me quer bem, esconda a chave da porta, anime o rosto com aura e solte, abra a grade de ti. Se me quer bem, deixe que o animal viva, siga sempre a estrela. Se me quer, se me quer, se me quer, se puder, sentir o bem que eu te quero. Se me quer bem, não deixe de ir embora. Comigo ao lado, para qualquer hora, se esconda, apareça, soletre, cresça, abafe, grite e proteste, ambiente, teste, se me quer bem. Ofereça, desça, salte, esconda-se, ame, deixe-me, perdoe, brigue, calcule a sorte, participe, pinte, ornamente e vista-se. Se me quer bem, não deixe que eu pule fora. Me coloque para dentro, sem dias, sem demora, sem corte, corrija, estude, sorte, noite e conforte, rua sem poste, sem fios e sem morte, se me quer bem. Grande Geraldo Maia, que participou com a gente do Intervenção, né? E é uma descoberta belíssima. Deval Almério, que me apresentou Geraldo Maia, é uma sensibilidade ímpar. Sem dúvida, sem dúvida. Foi um grande programa aquele com o Geraldo, até aquela curiosidade lá do celular dele que ia explodir, né? Para você ver o nível de octonagem que teve aquela live, né? O nível de potência que o celular ia meio que, né, destruindo e esquentando. Etc. Agora, Pedro, por falar em lives excepcionais, você notou que, e a Cláudia chamou a atenção para isso, essa live não caiu, né? Foi. E já passamos de 1 hora, porque do jeito que o somos Instagram nos esqueceu. Nós conseguimos, tá vendo aí? Eu digo que a rebeldia é o caminho, tá vendo? Nós conseguimos burlar o sistema, aí demos uma pane na Matrix. Ou Zuckerberg está gostando das poesias. Exatamente. Olha, o próximo poema que eu vou ler está nesse livro aqui, que é um livro chamado Juventude. Juventude. É de uma poeta pernambucana, também recifense, chamada Laís Araruna de Aquino. Laís Araruna de Aquino, Juventude. Esse livro aqui, ele é muito, muito bom. Muito bom. Que livro bom, assim. E é um livro muito poderoso, assim. Poderoso no sentido da sofisticação do verso, da construção da frase.
Também a Laís tem um lance. O poema é variado, né? Então, o poema se chama Juventude, então meio que ela juntou uma série de produção, mas tem uns poemas assim, visivelmente mais filosóficos, mais existenciais, psicanalíticos, etc. É um grande poema, né? Aí eu vou ler aqui. Também foi difícil, é a mesma coisa do Marcelo, né? Foi mais difícil do mundo você escolher aqui um poema. Mas eu vou escolher. Que é esse aqui, ó. Reiterações sobre um tema. Diz assim: vento no canavial, as bandeirinhas de Volpe, os leões de Rukusai, que ele desenhou todos os dias, por 219 dias, até morrer. A forma não se atinge nunca na reiteração das coisas no tempo. As coisas, elas mesmas são outras, e tu, outro és. E o café, as camisas brancas, o assoalho da casa, o qual pisaste e tornarás a pisar, numa configuração nunca idêntica, porque a madeira desbota e os teus cabelos vão à cinza. Viver, eis a fissura, é estar inacabado até o fim. Viver, eis a fissura, é estar inacabado até o fim. Aí desse poema eu vou falar um pouquinho mais, já que burlamos aí o Instagram, porque é reiterações sobre um tema, né? Então ela está repetindo sobre um tema. Aí o vento no canavial, essa imagem é muito interessante, né? Se olhar o vento no canavial, é a repetição do mesmo tema. Porque não muda, é um movimento uniforme, né? Porque fica aquele mar. Me lembra aquele verso de Belchior, mas falando não de cana, falando de milho, né? Por entre as fileiras do milho verde que ondeia, com saudade do verde marinho. Então, pega essa imagem, né? A imagem de um canavial. Bandeirinhas de Volpe, né? Volpe, você sabe, é um pintor daquelas bandeirinhas, e aí é a mesma coisa, né? Se repetem as bandeirinhas, mas ao mesmo tempo que são bandeirinhas diferentes, são todas muito parecidas, uniformes. E tem o fato desse artista, né, o Hokusai, que ele pintou leões, né? Leões durante 290 dias até morrer. Então, todo dia era um leão. Mas, ao mesmo tempo que se repetia a temática do leão, era um leão diferente até morrer. Então, a gente pega essas três imagens e aí vem o poema. A forma não se atinge nunca na reiteração das coisas no tempo. Então, é uma busca, viver essa busca, né? A gente pode fazer o mesmo leão durante praticamente um ano, mas nunca vai conseguir capturar a essência da vida, né? Sempre vai ter algo diferente. Elas mesmas são outras coisas e tu outro és. Porque nós realmente seremos sempre um outro. Quando diz que você pisa o assoalho, não é o mesmo assoalho, porque de um dia para o outro, mesmo a madeira se desgastou. Assim como você se desgastou. Então não é o outro. Que remete àquela coisa do Heráclito, né? Heráclito, né? Que nunca você se banha no mesmo rio e tal. E aí ela diz, olha, viver, resumindo, viver, eis a fissura, é estar inacabado até o fim. Então não adianta se estressar. Nunca estaremos completos, né? Nunca estaremos prontos, ou plenos, ou perfeitos. Viver, eis a fissura, é estar inacabado até o fim. Mas aí também é legal, porque se você está inacabado até o fim, sempre haverá margem para você aprimorar-se, descobrir-se, encontrar-se, etc. E sabe o que é que esse poema ensina, Mário? Que matar um leão por dia é muito fácil. Eu quero ver é criar um leão por dia. É verdade. Mário, eu tenho dois Você tá. textos.
Cheio das sacadas, né? Cheio dessa cara. Eu tenho dois textos, né? Não sei quantos textos você tem ainda, e Uhum. eu acho que você tem um manancial aí, né? Mas dois textos aqui, vou Uhum. dizer os dois, e se você quiser continuar, já que Zuckerberg autorizou, né? Eu quero Olha, voltar. não é por nada. Não, não, eu vou dizer o último texto. O último texto. O último texto é o próximo. Ah, então aí tu diz o último e eu digo o último, né? Exato, exato, exato. Esse aqui é mais um de José Régio. Por favor, depois ouçam o meu podcast, onde eu estou lendo poemas de José Régio. E esse cara, bicho, pesado, viu? Chama-se Poema do Silêncio. Sim, foi por mim que gritei, declamei. Atirei frases em volta, cego de angústia e de revolta. Foi em meu nome que fiz, a carvão, a sangue, a giz, sátiras e epigramas nas paredes, que não vim serem necessárias, e vós vedes. Foi quando compreendi que nada me dariam do infinito que pedi, que ergui mais alto o meu grito e pedi muito mais, infinito. Eu, o meu, e rico de baixas e grandezas, eis a razão das tragicômicas empresas que sem rumo levantei, com sarcasmo, sonho, fumo. O que buscava era, como qualquer, ter o que desejava. Febres demais, ânsias de altura e abismo tinham raízes banalíssimas de egoísmo, que só por me ser vedado sair deste meu ser formal e condenado, erigi contra os céus o meu imenso engano de tentar o ultra-humano, eu que sou tão humano. Senhor meu Deus, em que não creio, nu a teus pés abro o meu seio, procurei fugir de mim, mas sei que sou o meu exclusivo fim. Sofro assim pelo que sou, sofro por este chão que aos pés me se pegou. Sofro por não poder fugir. Sofro por ter prazer em me acusar e me exibir. Senhor, meu Deus, em que não creio, porque és minha criação. Deus, para mim, sou eu, chegando à perfeição. Senhor, dá-me o poder de estar calado, quieto, maniatado, iluminado. Se os gestos e as palavras que sonhei nunca os usei, nem usarei. Se nada do que levo a efeito vale, que eu me não mova, que eu não fale. Também sei que, trabalhando só por mim, era por nós, era por um de nós. E assim, neste meu vão assalto, eu nem sei que felicidade lutava um homem pela humanidade. Mas o meu sonho megalômaco é maior do que a própria imensa dor de compreender como é egoísta a minha máxima conquista. Senhor, que nunca mais meus versos ávidos e impuros me rasguem, e meus lábios cerrarão como dois muros, e o meu silêncio, como incenso, atingir-te-á, e sobre mim de novo descerá. Sim, descerá da tua mão compadecida, meu Deus, em que não creio, e porá fim à minha vida, e uma terra sem flor, e uma pedra sem nome, saciarão a minha fome. Muito bom, muito bom. O, o melhor poeta do mundo esta semana. O melhor poeta do mundo, José Régio, o melhor poeta do mundo desta semana. Mas o legal é isso, né? Assim, essa É possibilidade o da critério, descoberta, bicho. né? É o critério do eterno retorno, né? É dar vazão ao desejo agora e que seja eterno enquanto dure. Sem dúvida. Bom, como eu disse, né? Acho que estamos com quanto tempo de live? 1 hora e meia. Então tá um tempo, né? É. Tempo bom, tempo apropriado. Para os nossos Eu vou padrões, agora.
Para os nossos padrões está ótimo. Eu vou agora para o último poema, né, da minha participação hoje. E espero que o pessoal tenha gostado aí dos poemas que eu trouxe, né? Com certeza os poemas que Pedro trouxe eu gostei bastante, né? Fica aí a dica, foi uma mescla, no meu caso foi uma mescla, né, de poetas contemporâneos, esses poetas que eu li, né? Marcelo Montenegro, Henrique Rodrigues, Fred Caju, Laís Araruna de Aquino, são poetas que estão vivos, produzindo, né? Dois deles pernambucanos, o Henrique é carioca, o Marcelo é paulista, então o pessoal está produzindo aí, está produzindo bem. Além desses clássicos, né, que são assim, são textos irrevogáveis. Mayakovsky, Baudelaire, Cavafis, né, então são poetas assim que estão sempre aí. Eu vou terminar então com um clássico que é Drummond. Eu tenho o livro preferido de Drummond, que é o livro que eu mais gosto de Drummond, que é aquele livro chamado Claro Enigma. Eu gosto pelo título, porque o título é um paradoxo, né, um oxímoro, claro, enigma, então se é claro não é um enigma, se é um enigma não pode ser claro. Mas aí o poeta faz essa junção, que é genial, claro enigma. E nesse livro tem alguns dos poemas mais belos, né, de Drummond, assim, no consenso geral. Inclusive tem um que eu não sei se é o poema que eu mais gosto de Drummond, porque esse que eu vou ler agora, os dois rivalizam. Então, o que eu não vou ler é A Máquina do Mundo. Esse poema, A Máquina do Mundo, eu não vou ler porque é um poema longo. Ali seriam uns 5 minutos de leitura. Então, não cabe numa live que começa por mais prolixos que sejamos. Mas é aquele poema, Pedro, que começa assim, né? Como se eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas, pedregosa, e o som dos meus sapatos fosse seco se misturar com a escuridão maior vinda dos montes, e por aí vai. É um poema realmente muito bonito. Um dia a gente fala sobre ele. Mas aí tem esse outro poema no mesmo livro chamado Confissão. Confissão. Desconfessar mesmo. De fazer aquele tipo de expiação, né? Se eu comecei falando que alguns dos poemas que eu li, eles nos remetem mesmo para o ano 2021, enquanto pessoas, etc. Esse poema também tem essa chave. Como o nome diz, é uma confissão. Então o cara está se confessando, né? Não uma entidade religiosa, mas ele está se confessando a si mesmo. E olha que coisa linda, né? É triste, mas é lindo porque também nos remete para onde a gente está indo, para onde a gente está caminhando, como indivíduo, como nação, como pessoas. Diz assim Drummond: não amei bastante meu semelhante, não catei o verme, nem curei a sarna, só proferi algumas palavras melodiosas tarde, ao voltar da festa. Eu dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre. E na meia luz tesouros fanam-se, os mais excelentes. E do que restou, como compor um homem, e tudo que ele implica de suave, de concordâncias vegetais, murmúrios de riso, entrega, amor e piedade. Não amei bastante sequer a mim mesmo, contudo próximo. Não amei ninguém, salvo aquele pássaro que vinha azul e doido e se esfacelou na asa do avião. Esse Tainá está dizendo que esse poema é perfeito de fato. Esse poema é perfeito. Assim. É um exemplo de um poema perfeito. Tem alguns, por exemplo, Soneto de Fidelidade é um poema perfeito, né? Versos Íntimos de Augusto dos Anjos é um poema perfeito. Mas esse Confissão também é um poema perfeito. Porque, note, parece os versos da pandemia, né? Essa estrofe parece os versos da pandemia. Não amei bastante meu semelhante, não catei o verme, nem curei a sarna. Eu só proferi algumas palavras melodiosas tarde, ao voltar na festa. Se aplica, né, perfeitamente aos nossos dias. E aí diz, olha, eu dei sem dar e beijei sem beijo.
Então, todos os meus amores e afeições, no fundo, foram hipocrisia, né? E ele diz, ó, cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre, né? Quem esconde os olhos embaixo da cama. Só que ao fazer isso, na meia luz, os tesouros fanam-se e a gente perde os tesouros, os mais excelentes. Então, quando a gente ama sem amor, né? E beija sem beijo, e se esconde dentro do próprio egoísmo, nós perdemos os tesouros, os mais excelentes que se encontram ali na partilha. E aí Drummond faz uma pergunta, toda essa estrofe é uma pergunta, né? Se eu me comporto assim, aí do que restou, que foi basicamente só meu egoísmo, como é que eu vou compor um homem? Com tudo que ele implica de suave, de concordâncias, de risos, de entrega, de amor e de piedade. Não tem como compor. Então eu não amei bastante dentro disso, sequer a mim mesmo. Porque no momento que eu não me interesso pelo outro, no fundo eu não me interesso também por mim. Eu não amei ninguém. Aí amei o quê? O pássaro, um pássaro azul, que se esfacelou na asa do avião. Porque quando você joga talvez um pouco de amor para o inacessível, e tanta gente precisando de amor ao seu redor, então que esse poema, que é uma confissão, né, feita pelo poeta, que não seja a nossa confissão, e que a gente possa inverter isso, né? Amar bastante o semelhante, catar o verme, se preocupar com a ferida do outro, e não apenas só proferir palavras depois da festa, mas se preocupar mesmo com o próximo. E esse é o poema final da minha participação de hoje. Meu poema final, meu amigo Mário, é talvez uma homenagem à poesia, à própria poesia. Né? Então seria uma mera poesia, mas não fala, o texto em si não fala de poesia. Talvez eu quisesse dizer assim que feliz é aquele e aquela que já foi olhado por um poeta, que já foi amado ou amada por um poeta, ou uma poeta. Né? É muita felicidade para alguém ser retratado numa poesia. Né? Eu penso, e eu nunca fui retratado numa poesia, que deve ser sublime você ter um poeta apaixonado por você e que lhe transforme em versos, que olhe para os seus detalhes, que olhe para as minúcias do seu ser e que descreva isso em verso. Isso, eu acho que a mulher que tem a sorte, né, de ter tido um poeta que a descreveu em poesia, essa mulher está salva, vai para o céu. Né? E esse texto é de Marco Polo, que você gosta tanto, né? Que é o cara do Ave Sangria. Né? Ave Sangria. E é mais um texto, é uma dessas músicas que eu encontrei, que são poesias, e que é cantada por Geraldo Maia, né? Que chama Nudez. Que lindo, cara, quando. Porque uma coisa é a beleza da nudez que está lá, né, no real. Outra coisa é essa beleza olhada pelo olhar do poeta. Então, a nudez que está nos olhos de quem vê, ela é muito mais linda do que talvez a nudez real. Né? E o texto diz assim: essa tua nudez me deixa mudo, mas no entanto, me incita o beabá. Sou menino infantil, eu sou criança, dedilhando o princípio do falar. Dessa tua nudez me nasce o mundo. É a origem de tudo o que há no mar. E é o mar, e é o céu, e a terra treme. Quando eu falo o teu nome sem parar. Esse teu corpo nu é um horizonte onde estrelas despencam pelo ar. É um imenso desastre de beleza, perfurando de luz o meu olhar. Tu, tão nua, és uma brasa, brasa branca
de neve e de luar, vais queimando, queimando lentamente quem se atreve a te amar. Marco Polo e Geraldo Maia. Meu querido Mário, Muito bom, Pedro. que bom que a gente pôde contribuir com que bom que a gente pôde contribuir com a cultura, né? Esse ano, no Intervenção, nas lives aqui. Estou muito feliz com o que a gente produziu e espero que em 2021 a gente vá mais longe, né? Não, com certeza, com certeza. E só lembrando aí o pessoal, né, que nós estamos preparando aí para 2021 intervenção cheia de carinho, cheio de amor e cuidado. O pessoal aí vai ter caneca do intervenção para assistir às nossas lives, tomando seus líquidos, né, de variadas estirpes, no seu respectivo caneca atuação, caneca intervenção. Então um montão de coisas aí mesmo, né? E foi, olha, maravilha, né? Maravilha, Pedro, estar com você, estar com o pessoal, né? Já estávamos sentindo uma certa abstinência, mas foi muito bom ler e dizer esses poemas. É muito bonito, assim, a arte, né? A arte é uma coisa muito bonita. Foi um prazer. Um beijo para todo mundo. Beijo, gente. Felicidade para todo mundo. Obrigado por terem ficado até agora, né? Acho que alguém perguntou o nome do poema. Se for o meu poema, é Confissão, de Carlos Drummond de Andrade. Confissão. Grande poema, talvez o melhor poema de Drummond, mas rivaliza muito com A Máquina do Mundo. Mas A Máquina do Mundo são 5 minutos. Um dia a gente recita. Valeu. Tudo de bom.